Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu vou gravar esse vídeo, eu sei que nós estamos vivendo dias bem complicados na história do nosso país e ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo está relacionado com o que diz as Escrituras. Se nós formos observar tudo que nós estamos vivendo, nós vamos saber que é o cumprimento da palavra de Deus. Neste vídeo, então, eu espero até inclusive que vocês ouçam, porque eu sei que estamos vivendo dias em que a nossa mente está voltada, focada em estar acompanhando tudo o que está acontecendo e as nossas energias muitas vezes ficam para isso e as pessoas talvez não queiram gastar o seu tempo ou usar o seu tempo para prestar atenção na palavra, o que é um erro na minha concepção, porque são as palavras que nos dão direção das coisas e é nela que nós estamos firmados e é no Senhor, não é nos acontecimentos do mundo, muito embora eles são importantes também que nós observemos. Lá no capítulo 16 de João, falando sobre a vinda de Jesus, né? O próprio Jesus falando com os discípulos sobre o Consolador e sobre essas coisas, ele fala da mulher que está sentindo as dores de parto, que está para dar à luz. E nós, na verdade, esta questão das dores de parto, ela está relacionada, ela está paralela com os acontecimentos, com o princípio das dores. E é a mesma coisa, né? As dores da mulher vão se intensificando até que chega o momento dela dar à luz. Então nós estamos vivendo este momento das dores do parto. Nós estamos vivendo historicamente este momento que algo maior está por acontecer. Está nas Escrituras e está acontecendo, creia nisso, tá bom? Se você crê nisso, se você está compreendendo os nossos estudos, então eu agradeço, curta, compartilhe, fique conosco até o final e aprenda também junto comigo um pouquinho das Escrituras. Então, o capítulo 24 de Mateus, nós vamos encerrar este capítulo com duas parábolas que estão nele, né, para encerrar. E depois, no capítulo 25, também vão ter mais parábolas que tratam a respeito das coisas do futuro, do reino de Deus, da vinda de Jesus. Então, daqui para frente, tudo que Jesus está ensinando é a respeito desta vinda dele. Mas, para encerrar o capítulo 24, então, nós vamos tratar dessas duas parábolas. A primeira parábola é a parábola da figueira, que está do versículo 32 ao 44, que Jesus fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus estava falando isso para os discípulos e Jesus está falando isso para nós. A palavra de Deus hoje é muito, muito atual, né? Então ele está falando, quando vocês virem que todas essas coisas começarem a acontecer, que é tudo que nós já estudamos para trás, já vimos, né? No capítulo 24, ele fala assim, quando vocês virem tudo isso, ele compara então o fenômeno da natureza, que é quando a figueira renova as folhas e, né, as folhas brotam. Eles sabiam que esse período estava para chegar o verão. E aí ele faz esta comparação também com as coisas que haveriam de acontecer no futuro, que hoje para nós são coisas que já estão acontecendo e nós estamos vendo. Eles também viram de uma certa forma, do ponto de vista deles, as coisas que aconteceram, e nós hoje intensificando, como Jesus falou lá em João, sobre as dores do parto da mulher, né? Quando as dores vão se intensificando, está chegando, né, o tempo do bebê nascer, né? Então, dá para nós entendermos isso.
Então ele diz que da mesma forma como este fenômeno anuncia o verão, os acontecimentos anunciam que Jesus está às portas e chegará com seu governo de paz e grandes realizações. Então nós temos que nos alegrar. Vamos voltar só um pouquinho no mesmo capítulo 24, que ele diz lá no versículo 6, ele fala assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim, ainda não é o fim. Então veja que tudo isto é necessário acontecer, e nós estamos vendo coisas, mas nós entendemos que tudo isto é necessário acontecer. Por mais que nós lutemos ou queremos lutar pelas coisas, nós sabemos que elas vão acontecer conforme está nas Escrituras, conforme a vontade e a soberania de Deus, a presciência, a vontade dele, tudo vai acontecer. E aí ele continua na parábola, né? No versículo 36, ele fala: porém o dia ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. O dia que vai, então, o parto vai acontecer, vamos dizer assim, ou o dia que vai frutificar a árvore, enfim, conforme está relacionado aqui na parábola. Jesus, neste versículo, ele afirma que o filho não sabe o tempo de sua volta. Ele está falando aqui, né? Mas nós vamos também compreender que Jesus, quando ele está falando aqui para os discípulos, ele não sabe porque ele estava ali ainda na terra, não tinha morrido. Tudo que ele fazia pelo ensino do Pai, através do Espírito Santo. Ele ainda não tinha recebido a glória novamente que ele tinha com o Pai. Então ele fala que o Filho não sabe o tempo da sua volta. Então nós cremos que essa afirmação se refere apenas ao tempo que ele estava na terra, né? Mas quando porém ele assumiu a sua glória anterior, como ele fala, né? A glória que eu tinha com o Pai. Então eu na minha visão, eu creio que hoje ele já tem o conhecimento deste dia, porque se nós formos também pensar que João, quando escreveu o Apocalipse, João viu todas as coisas do começo ao fim, foi trazida todas as informações, Jesus enviou todas as informações pelo anjo, João já viu tudo, Jesus já está entronizado, Jesus já está coroado, Jesus já está com o Pai. Então, com certeza, esta data já está definida lá no céu. Então, vamos observar que Jesus, no versículo 42, ele fala assim: vigiai, no 42 e no 44, desse capítulo, tá? Fica aqui no capítulo, ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está falando então, né, sobre essa questão de não saber. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, nessa palavra aqui, ele está se referindo da sua volta imprevisível. Ou seja, quando ele fala que nós temos que estar apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir quando não pensamos, ele está falando da vinda de Jesus para a sua igreja, quando ele vem buscar, resgatar o seu povo. E a nossa obrigação é esperar, preparar-nos, perseverar, obedecer, ficarmos firmes na fé, aguardando a vinda do nosso Senhor. Agora vamos ver que nesse mesmo texto,
No versículo 29 e no versículo 30, ele fala da sua volta previsível, que é o que nós temos falado aqui todo o tempo, que é a segunda vinda, que é depois da grande tribulação, quando ele fala assim: e logo depois da aflição daqueles dias. Qual os dias? A grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E no versículo 30 ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja, você percebe a diferença? Ele tem duas falas no mesmo, ali no mesmo contexto. Uma ele fala: vigiai, porque você não sabe a hora que há de vir o seu Senhor, porque por isso estáis desapercebidos. E depois ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias, né, quando vai acontecer todos os elementos ali que fala no Apocalipse, que ele fala um pouco aqui também no capítulo, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aqui ele determina uma ocasião, um contexto onde todos vão saber que ele vai aparecer, que é justamente no final da grande tribulação. Então a volta de Cristo vai surpreender a todos, mesmo aqueles que estarão na grande tribulação, porque aqueles que estarão vivendo neste tempo também não vão estar esperando, porque são aqueles que negaram, rejeitaram, desobedeceram, blasfemaram e não quiseram olhar para o Senhor. Eles vão passar por esta ira de Deus nesse tempo aí, né? Então eles também vão estar vão ser pegos também de surpresa. Então, agora com relação ao crente, a responsabilidade de todo crente não é de tentar adivinhar qual é o dia do acontecimento, mas nós temos que estar pronto para ele. Para a igreja estar atento, olhando os sinais e se preparando para a vinda do Senhor. E para Israel e os descrentes e rebeldes, dia de surpresa, angústia e lamento, porque vão estar ainda vivendo no meio da corrupção, da desordem, ainda que vai estar sendo pregado a palavra, para que ainda se arrependam e se convertam, porém eles se salvarão mediante suas vidas, o sangue deles sendo derramado, serão mártires da grande tribulação. Está lá em Apocalipse, né? Pessoas que, como hoje não aceitaram o sacrifício, o sangue de Jesus derramado na cruz, então quando a graça do Senhor for removida da terra, a igreja removida da terra, esses aí então, como eles não quiseram o sangue de Jesus, eles derramarão o seu sangue para que eles então recebam vestes brancas e eles sejam também purificados dos seus pecados. Porém agora eles vão ter que dar as suas próprias vidas. Então esta é a parábola, né, que nós vimos sobre da figueira, que é uma exortação à vigilância, tá? Ficarmos apercebidos, ver os sinais. Quando ele fala da figueira, ver as folhas, fica atento. Isso é um paralelo, é uma comparação. Para nós agora a gente não tem figueira, não tem folha, a gente não está acompanhando isso, nem é a nossa realidade. Aqui no nosso país, por exemplo, nós então vamos vendo os sinais que estão acontecendo em toda a terra, tá bom? Então agora nós vamos do versículo 45 ao 51, já encerrando o capítulo 24, a parábola do bom servo e do mau. E ele diz assim, no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, quem é servo do Senhor? Eu sou servo do Senhor. Você é serva do Senhor. Você está ouvindo essa palavra? Você é serva do Senhor. Qual é a nossa obrigação?
O bom servo, ele tem que ser fiel em todo o tempo, não como diz, né, não só à vista, no sentido humano, né? Vamos falar do servo no sentido humano, né? Aquele servo que quando está na frente do Senhor, ele faz tudo certinho. O Senhor sai, vai viajar, ele faz qualquer coisa, ele não cumpre horário, ele relaxa. Então, Deus está falando sobre esta fidelidade. Um bom servo deve ser fiel o tempo todo, fazer o que é certo o tempo todo e estar preparado para a volta do Senhor em todo o tempo. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós somos servos do Senhor, nós somos libertados de uma escravidão, onde nós não éramos só servos, nós éramos escravos. Agora nós somos servos do Senhor Jesus. Antes servíamos ao pecado, ao diabo, agora fomos libertos e agora servimos ao Senhor para a santificação e para recebermos a vida eterna. E seguindo diz: o mau servo dirá: o meu Senhor tarde virá, e começa a espancar os seus conservos, né? Aí a sequência da parábola: a comer, beber com os bêbados, né? Então é aquilo, a pessoa acha que Deus vai demorar, que o seu Senhor vai demorar, que Ele não está nem aí, que Ele não está vendo, e que você tem muito tempo ainda para fazer o que você quer até que o Senhor venha, né? Então é o que diz aqui, eles vão comer, beber, fazer o que querem de suas vidas e não estarem atentos, não obedecer aquilo que o seu Senhor os recomendou, né? Então os servos que assim não procederem serão castigados. Então versículos 50 e 51 que diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nada mais atual do que tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como ele fala, serão como nos dias de Noé. Se casam, dão-se em casamento, tapam os seus ouvidos, têm comichões nos seus ouvidos, buscam mestres para si mesmos, buscam palavras que apaziguam os seus pensamentos, pervertem a verdade, tornam a verdade em mentira e fazem que a mentira pareça ser verdade, distorcem as leis, né? Corrompem os bons costumes, corrompem. Então é assim que as pessoas estão vivendo. E infelizmente nós temos visto muitos que um dia professaram a fé no Senhor Jesus, que também estão se deixando corromper, pervertendo a verdade. Porque a verdade do Senhor, a Bíblia fala, passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. E o Salmo fala: para sempre ao Senhor tua palavra está firmada no céu. A palavra de Deus é boa, perfeita, agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita. Mas as pessoas estão deturpando, querendo desmerecer, desvalorizar a palavra de Deus, querendo negar-lhe a eficiência, a eficácia, querendo dizer que Deus não é soberano e que Ele errou, e que o mundo agora mudou de tal forma que esta palavra está ultrapassada. E a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele será para sempre. Nada mudou. Deus é soberano, Deus é eterno, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o primeiro e Ele é o último. Ninguém pode alterar isso
ninguém pode apagar esta verdade, ninguém pode destruir Deus, ninguém pode destruir sua palavra, ninguém pode desautorizar sua palavra, ninguém pode abalar o Senhor do seu alto e sublime trono, ninguém pode dizer que Deus não é a verdade. Mas as pessoas estão com comichões nos seus ouvidos e preferem seguir a mentira. E nós temos que vigiar como igreja do Senhor, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nos seus corações, na sua vida. Nós temos que crer absolutamente na palavra, porque ela é absoluta. Ela vai se cumprir, ela está se cumprindo nos nossos dias e nós estamos vendo a olhos nus o cumprimento das palavras. Está se intensificando as dores do parto e vai acontecer. Guerras, fomes, tudo isso estão se intensificando. Injustiça como nunca houve antes na terra, de uma só vez. Porque você pode dizer, mas houve em outras épocas, sim, mas de uma forma generalizada, nunca houve. Então, o tempo está aproximando, o tempo da vinda do Senhor Jesus está se aproximando. E eu quero que você guarde isso no seu coração, que esta palavra seja para edificar sua vida, consolar a sua vida, possa te dar a certeza da onde você estará com o Senhor, do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus falou lá em João, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Creia no Senhor, fica firme, resista firme na fé. Não vacile, não desista, não desanime, porque o Senhor é fiel e Ele está cuidando dos seus. E Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós podemos estar no meio de uma guerra, no meio de caos mundial, mas o Senhor guarda o seu povo, porque Ele diz na sua palavra, e o justo viverá da fé, daquilo que nós cremos na palavra. Eu quero te sustentar nesta palavra, viva pela palavra, é a palavra que nos sustenta, a palavra não é a certeza do que a gente está vendo, mas das coisas que nós não vemos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de falar esta palavra. Nós vamos continuar agora no capítulo 25, no próximo vídeo, para falar ainda das outras parábolas que tratam da vida do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça nesse tempo difícil, que o Senhor te renove, que o Senhor ocupe a sua mente,